Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia e hoje vamos falar sobre alvenaria estrutural. Estou aqui com o meu amigo, vou fazer a apresentação dele formal, Danilo Amorim, engenheiro civil formado pela Universidade de São Francisco, especialista em estruturas de concreto e fundação, possui MBA em gestão de projetos com a plataforma BIM e atualmente está se especializando em engenharia diagnóstica. É professor universitário, lecionando disciplinas relacionadas à estrutura e atua na área de projetos estruturais em concreto armado, alvenaria estrutural e perícias. Bem-vindo, Danilo Amorim. Muito obrigado. Um prazer. Sabe o que faltou aqui? O quê? Pai do Felipe. Verdade. Eu acho que de tudo isso é o mais importante. Né? Não é? É. Pai do Felipe. E hoje, aniversário de casamento. 8 anos. 15 junto, 8 anos. 15 anos juntos, 8 anos de casamento, 3 meses de Felipe. 3 meses de Felipe. Então, deixa um parabéns pra ela aqui, já que a gente tá no momento de declaração. Natália, te amo, meu amor. Ah, que lindo, adorei, vamos. Felipe, você também, tá? Você também. Daqui a pouco você vai poder assistir e entender, né? Porque isso aqui fica para a posteridade. Verdade. Enquanto o YouTube existir, estará disponível. Vamos lá. Aqui no Pod Prosa de Engenharia, nosso principal objetivo é transferir conhecimento, trazer conexão para quem está em casa, entender um pouquinho o que é engenharia, quais são os temas. A gente traz temas de arquitetura também, a gente traz temas de administração, porque o engenheiro não é feito só da parte técnica, ele tem a parte também de relacionamento, de administração, e, né, de construção do escritório, gerenciamento e tudo mais. E hoje nós vamos falar de alvenaria estrutural. Será que quem está em casa sabe a diferença da alvenaria estrutural para a alvenaria convencional, que a gente vai considerar aqui convencional concreto armado, pode ser? Pode ser, claro. Que é o que meu avô já construía, que é o sistema que todo mundo conhece. Vigas, pilares e aquela alvenaria, que é aquela parede de vedação, que ela só tem a finalidade de separar um ambiente do outro. O que a alvenaria estrutural tem de diferente? Qual que é o principal conceito dela para ela não ser diferente da convencional? Certo, vamos lá. Eu acho assim, ó, antes de falar um pouquinho do sistema, vamos falar... Vou pôr o microfone mais perto para você. Pronto. Desculpa. Antes da gente falar um pouquinho do sistema, vamos falar qual que é o objetivo que você quer com a alvenaria estrutural, tá? Em geral, quem constrói alvenaria estrutural quer economia. Acho que todo mundo quer economia, né? Mas em alvenaria estrutural, porque você tem algumas limitações de layout e arquitetura, que não faz sentido você se privar disso se você não tiver a economia e a velocidade da sua obra do outro lado, né? E aí o pessoal começa errando nisso por não conhecer o sistema estrutural. Tá. Então, não adianta você pensar que todo projeto de arquitetura é um bom projeto para alvenaria estrutural. Todo projeto de arquitetura dá para ser, em geral quase todos, dá para ser executado em alvenaria estrutural. Só que você vai sacrificar um pouco dessa economia e dessa velocidade se você não tiver um bom projeto de arquitetura pensado para o sistema construtivo. Tá. Então, primeira coisa, antes da gente sair falando de como é, o que é e tudo mais, a gente precisa conscientizar o engenheiro, o arquiteto, de que se ele vai construir uma alvenaria estrutural, poxa, vamos então pensar num projeto de arquitetura modulado, que eu consiga extrair o melhor do sistema, que seria economia e velocidade, e ainda assim fazer um projeto que eu tenha uma certa flexibilidade de layout, né? Acho que a gente tem que começar por aí, tá? E o que é alvenaria estrutural? A alvenaria estrutural é um sistema construtivo onde eu não tenho essa estrutura convencional de pilar, viga e laje. Então, a minha parede é a minha estrutura. Todos os carregamentos de laje, a sobrecarga de utilização, as pessoas andando em cima, tudo mais, todas essas cargas vão ter que caminhar pela minha parede e isso vai descer até a minha fundação. Então, se a minha parede ela é autoportante, se a minha parede é a minha estrutura, cara, eu não posso tirar ela dali. Se eu não posso arrancar o pilar, sair arrancando um pilar à toa, eu tenho que ter esse mesmo cuidado com a minha parede de alvenaria, né? Então, a gente tem um pouco de problema do pessoal construir em alvenaria estrutural e depois esquecer que é alvenaria estrutural. Né? Então, já construí em alvenaria estrutural, foi rápido, quando foi limpo. compra a casa pronta também pode ser um problema, né? É assim, ó, qualquer edificação de concreto armado, de alvenaria estrutural, você consegue intervir estruturalmente e fazer modificações. Isso tem custo, lógico, e tem muita engenharia por trás.
Do mesmo jeito que a gente consegue arrancar um pilar de uma casa pronta, reforçar, redistribuir esses esforços, a gente consegue fazer isso para uma alvenaria estrutural, né? Vamos pensar numa estrutura menor, numa estrutura pequena, porque os esforços são menores, né? Não dá para fazer isso num prédio. Tem um prédio de 10 andares, eu vou tirar uma parede lá embaixo. Aí você vai criar muito problema, né? Não vai ser viável. Mas você consegue intervir. Precisa de um engenheiro que entenda um pouquinho desse sistema estrutural para ter isso funcional e com segurança. Mas dá para ser feito. Mas muito melhor, Adriana, do que você comprar uma casa pronta e depois você ter que fazer um reforço, uma adequação estrutural, é você já pensar isso na arquitetura. Você pode, por exemplo, fazer vamos falar de uma casa menor. Você pode fazer uma casa onde você tenha, por exemplo, as paredes externas em alvenaria estrutural, uma ou outra interna em alvenaria estrutural e muitas paredes internas em vedação. E aí você pode arrancar à vontade, mexer no seu layout e à vontade, né? Acho que isso é o mais interessante. E aí, você precisa, o arquiteto, quem for construir, entender do sistema construtivo para projetar um projeto melhor, né? Eu acho que a gente peca um pouquinho nisso, porque se vendeu uma mágica tão grande da alvenaria estrutural que todo mundo sai achando que é milagroso, né? Eu já ouvi falar, e assim, engenheiro mesmo, formado, antigo, que quando o projeto é de alvenaria estrutural, não precisa fazer sondagem. Mas essa informação não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem que fazer sondagem do mesmo jeito. Tem projeto de fundação, pode ser radier, pode ser estaca, pode ser um monte de coisa, né? Então, mas se vendeu essa magia da alvenaria estrutural que, assim, é só sair fazendo, né? Não é. É um projeto, em termos de detalhamento, muito mais completo do que um projeto de alvenaria convencional, né? Em termos de dimensionamento, ele é mais simples de você calcular manualmente, mas ele tem muito mais pranchas de desenho. É como se fosse um Lego, né? Bloquinho por bloquinho, onde vai estar, onde você vai cortar. Expertise, né? Na verdade, né? Do profissional que está fazendo aquela... Expertise e também, quando você fala de alvenaria estrutural, você está falando de racionalização. Se você está falando de racionalização, você está falando de uma industrialização, nem que seja mínima, desse processo, né? Porque num sistema convencional, você faz lá viga, pilar, sai cortando, quebrando, jogando entulho, depois refaz, e aí, né? Na alvenaria estrutural não tem isso. Se eu não posso quebrar, eu tenho que pelo menos ter muito bem definido o que vai ser construído tudo. Projeto elétrico, projeto hidrossanitário, né? Projeto hidrossanitário, definir quais as paredes eu posso remover ou não, né? Espessura de parede, resistência de bloco, né? Tudo isso tem que estar projetado antes, né? E a gente tem um problema cultural que vem melhorando com o tempo, né? Que era assim, a gente fazia uma obra em 12 meses. Era 2 meses de projeto, 10 meses de obra, né? Poderia ser tranquilamente o contrário. Tipo, 10 meses de projeto, 2 meses de obra. Não seria muito melhor, né? Porque no papel é tudo muito mais fácil de ajustar, muito mais barato, né? E aí, hoje em dia, o BIM vem entrando dentro disso, né? Porque o BIM é justamente você, de um jeito mais simples, é você construir isso virtualmente. Então eu construo bloquinho por bloquinho dentro do computador, eu vou vendo as interferências, vou ajustando ali e, teoricamente, quando isso tudo dá redondinho, o projeto vai melhor para a obra, né? Diferente do que a gente fazia antes, e ainda se faz, que é assim, eu faço o projeto de estrutura, você faz o de arquitetura, ele faz o de hidráulica, todo mundo imprime a folha, leva para a obra, na obra você junta tudo e resolve, né? Compatibiliza então, lá, né? Então, se a gente está falando de racionalização, tem que ter compatibilização. Se você está falando de compatibilização hoje, não tem como você deixar de lado o BIM, né? Então, qual que é a grande vantagem desse sistema construtivo? Você ter mão de obra qualificada. E aí não estou falando só da obra, estou falando dos profissionais que estão aqui atrás. Entendeu? Perfeito. É você estar pensando o tempo inteiro nessa obra lá na frente e não assim lá na frente a gente resolve, né? Tá? A gente... Depois você pode dar uma olhada na nossa playlist. Esse aqui acho que é o 21º episódio, né? Então, assim, já teve bastante e é muito legal como as coisas se conectam. É muito legal como a gente já falou um pouco de tudo isso que você está falando aqui. O planejamento é essencial. Falei isso no começo, a gente fala também de gerenciamento e planejamento. Cada profissional especializado no seu setor fazendo o melhor, depois faz a compatibilização, mas assim, não é mais aquele mundo onde eu, engenheiro, faço tudo. Cada um faz aquilo que é
né, especialista no assunto. Depois a gente junta tudo e faz uma compatibilização em BIM, por exemplo. A questão de abrir a possibilidade para novas tecnologias, porque a alvenaria estrutural, ela não é nova, mas ela não é antiga, né? Porque, por exemplo, você pegar, meu avô construía no sistema que hoje a gente chama de convencional, que é a alvenaria, o concreto armado, né? Pilares e vigas. A alvenaria estrutural é um pouco mais recente. Quanto tempo faz que a alvenaria estrutural está no mercado? Olha, a alvenaria estrutural é um sistema construtivo normatizado, tá? Então, primeiro, existe muita coisa executada sem pilar que não é alvenaria estrutural. A gente tem algumas premissas para seguir para ser alvenaria estrutural. Eu não lembro a data direito, tá? Mas o primeiro prédio que tem em alvenaria estrutural é um prédio em São Paulo, acho que 4 andares. E eles estavam começando a desenvolver esses estudos. O IPT fez ensaio de um monte de parede para ter informação e tudo mais. Eu acho que isso tem mais ou menos uns 60 anos, tá? Ah, não é tão recente, então. Eu achei... Não é tão antigo igual o concreto armado, vamos falar assim. Tá, que deve ter vindo no Brasil, tá? Se eu não me engano, 60 anos, um pouquinho mais, tá? Não vou falar besteira, se eu chutar uma data aqui. Lá fora, existem alguns estudos, né? Tem um edifício, acho que na Filadélfia, que foi o primeiro que fizeram, que tem as paredes, começam com 1,80 m e vai afinando. Não é alvenaria estrutural, porque não é normatizado, é uma estrutura de alvenaria, né? Você pega uma estrutura antiga lá, aqueles arcos, não tem pilar, tudo bem, mas não é alvenaria estrutural, é uma estrutura de alvenaria, né? Então, a alvenaria estrutural no Brasil, mais ou menos 60 anos, e é quando a gente teve uma diretriz técnica para seguir. Então, por exemplo, a parede de alvenaria estrutural, ela tem os blocos que têm precisão dimensional, tem a espessura de argamassa adequada, tem a resistência do bloco, a resistência da argamassa, que tem que ser, em geral, 70% inferior à do bloco para conseguir absorver movimentações, né? E não ficar fissurando. Tem uma série de detalhes para seguir para se chamar de alvenaria estrutural, né? Então... A engenharia da alvenaria estrutural, ela tá bem mais próxima ali. Eu sempre brinco, né? Que a engenharia civil não é igual a engenharia mecânica, né? Não. Porque 1 milímetro de diferença, o motor não funciona, né? No pistão, sei lá, em que parte mecânica for. Mas na alvenaria estrutural, a gente já tem uma precisão muito melhor do que na construção de blocos, né? Porque você acabou de falar, né? Os próprios blocos são fabricados especificamente para aquele projeto. Tô falando bobagem? A gente tem algumas modulações padrões, né? E dentro daquela possibilidade de blocos que existem, a gente faz um projeto com aquilo lá. Vamos pegar esse ponto. Então, a gente já falou do planejamento. A gente já falou da questão de unificar todas as especialidades para a gente ter uma racionalização, né? Muito mais interessante. Sem contar meio ambiente, né? Vamos falar sobre isso também, porque você gera muito menos resíduo, você faz uma coisa muito mais inteligente. A sua mão de obra trabalha muito melhor preparada, então tudo fica melhor. A Racionar Engenharia, ela trabalha com projetos estruturais em concreto armado e alvenaria estrutural, projetos de geotécnica, projetos de reforço e recuperação estrutural, laudos periciais. Então, quem precisar do Danilo Amorim, que já percebeu aqui que está um pouco... despertou o interesse em entender um pouco mais sobre a alvenaria estrutural, pode procurar a Racionar Engenharia, que vocês vão desenvolver esse projeto com essa visão da estrutural ou da que a pessoa preferir, né? Acho que isso também é legal, né? A pessoa entender um pouquinho de cada um e escolher qual mais está alinhada com o objetivo final da arquitetura dela. Com certeza. É assim, não existe o melhor sistema construtivo, né? Existe o sistema construtivo que é melhor para você neste projeto, né? Então, nem todo projeto é para alvenaria estrutural, nem todo projeto é para concreto armado, né? Precisa, principalmente, alinhar as expectativas, né? O que chega muito no escritório é assim, eu queria fazer um orçamento de um projeto em alvenaria. Aí você vai ver, a arquitetura é uma coisa de louco, né? A alvenaria estrutural, em geral, ela é muito bem comportada, né? Então, uma estrutura com vãos enormes, com balanços enormes, assim, não é um projeto para alvenaria estrutural. É um projeto para concreto armado ou estrutura metálica, né? Então, primeiro, precisa alinhar essas expectativas, tá? Dá para fazer, a gente já fez alguns projetos residenciais, né? Prédio é mais difícil, mas residenciais que tem, assim, essa arquitetura mais arrojada e foi feito em alvenaria estrutural? Já fizemos. Quem pagou o preço? O cliente.
Porque ele sacrificou a velocidade e a economia para ter um sistema de alvenaria estrutural, né? Na prática, será que valeu a pena? Eu não sei, de verdade, né? De repente ele queria e isso fez ele feliz, e fazer as pessoas felizes faz parte Então, do nosso trabalho. Qual que é a nossa função ali como profissional técnico? É orientar, né? Sim. Neste caso, esse cliente foi orientado que o projeto não seria tão econômico e tão rápido, né? Só que, para ele, vale a pena. Só, para ele foi o seguinte, Danilo, se vai custar o mesmo tanto, eu prefiro fazer assim. Porque eu economizo na minha mão de obra, eu tenho uma obra mais limpa, eu sei fazer esse sistema. Ele fez as considerações pessoais que para ele faziam sentido naquele projeto. Beleza. E a gente está aqui para respeitar isso, né? Beleza. É o melhor sistema construtivo para aquele projeto? Para ele, sim. Porque ele escolheu. Para você, talvez não, né? Tá? E dentro disso, outra coisa que a gente falou, falei assim, quando a gente compra a casa pronta, é importante a gente deixar isso para quem está em casa, porque você compra a casa pronta e você parte do princípio que ela é uma alvenaria convencional e pode não ser. Foi isso que eu quis dizer naquela primeira pergunta. Então, assim, dá para fazer alterações na alvenaria estrutural? Dá. O que me preocupa é a pessoa, o leigo, né? O proprietário compra a casa, parte do princípio que aquela casa é uma casa de alvenaria convencional e ele quer abrir essa parede entre as duas salas, ele vai lá e derruba a parede, porque é só ele não quebrar o pilar nem a viga. Só que ele precisa do profissional técnico antes de começar a derrubar qualquer coisa dentro da casa dele, porque se for constatado que aquela obra é de alvenaria estrutural, e pode ter passado já por 2, 3 proprietários, não tem mais acesso a quem construiu, enfim, e aí perde-se essa informação, né? Vou até aproveitar para a gente falar aqui dos nossos patrocinadores, porque nós temos a Matrix, que é a nossa assessoria contábil, que inclusive é a assessoria contábil do escritório, e agora com esse monte de coisa mudando na Receita Federal, a gente tem que ficar de olho, tanto para as obras quanto para o nosso CPF, para o nosso CNPJ. Nós temos como parceiro o CREA São Paulo. Então, o que acontece? Profissional técnico, obra, reforma, alvenaria estrutural convencional, o que você for fazer, você precisa do apoio de um profissional técnico. Do CREA São Paulo, que rege, né, todas as engenharias, no nosso caso, engenharia civil. A Mútua, põe na câmera central isso aqui. A Mútua é a Caixa de Assistência Profissional. Você é mutualista? Não. Cara, então eu vou te contar tudo da Mútua. Não, vale muito a pena conhecer, porque é um acesso a possibilidades que só o engenheiro tem acesso. IPEA, Instituto Paulista de Entidades, eu sou presidente da Associação dos Engenheiros aqui de Atibaia, e o IPEA apoia todas as entidades. A Construexpo, que é a maior feira de construção civil de Atibaia. Conhece a Construexpo? Conheço. E aí a gente vai estar lá esse ano de novo, mais uma vez, tanto a associação como o escritório. A Cili Colchões, você sabia que você tem um dia muito mais produtivo quando você descansa bem? Felipe, tá deixando vocês descansarem? Felipe agora tá deixando mais, né? Quem sabe o Cili Colchões não pode ajudar com um colchão mais confortável. Tarde na Represa. Você sabia que aqui pertinho, na Represa de Nazaré Paulista, nós temos um passeio de lancha, onde você pode passar a tarde na Represa. O Felipe tá pequeno ainda, mas logo, logo dá para levar ele para passear. Enriquecendo com Zero, que é o meu curso na Hotmart, onde eu ensino as pessoas a serem aferidoras de obras. E aí aqui os próximos são o escritório, onde nós somos especializados em regularização de edificações aqui em Atibaia, e Receita Federal para todo o país, e o estúdio, que acabou sendo construído aqui dentro do escritório para as aulas do meu curso, que acabou virando um podcast, que acabou virando isso aqui. Quem quiser fazer o seu próprio podcast, quiser montar as suas próprias aulas, pode alugar o estúdio também. O estúdio está à disposição. Você que tem aulas online também, está à sua disposição. Eu vou aproveitar para me apresentar, porque eu não me apresentei nesse episódio. Vai que quem tá em casa nunca me viu. Já pensou se é a primeira vez? Eu sou a Adriana Sintra, engenheira civil. Como você já viu, tenho um escritório especializado em regularização de edificações. Eu tô aqui para trazer a solução para quem tá em casa. A pessoa tem um imóvel, ele já existe, ele não tem documento, ele precisa ser regularizado. A gente faz isso para que depois ele possa ser vendido, seja financiado e tudo mais. E aí a gente volta no conteúdo anterior. Sempre a gente precisa de um profissional técnico responsável para avaliar essa estrutura, não sair quebrando, partindo do princípio que vai ter um pilar, porque se for alvenaria estrutural, não vai ter. Não. Tem alguma característica, quando tá tudo pintado, pronto, não tem como saber, né, qual alvenaria que é? Tem alguma, assim, que o proprietário da obra, o leigo, que ele bate e fala assim, isso aqui tá com cara de estrutural? Tem, olha só.
Bom, vamos primeiro falar de ensaios não destrutivos, tá? Tá. Se você fizer um ensaio de termografia na parede, você vai conseguir, pela diferença de temperatura, a termografia vai mostrar para você a estrutura, pilares e vigas, você consegue identificar que existe, né? Seria uma opção. Uma outra opção é você fazer um ensaio de pacometria. Pacômetro é aquele scanner estrutural que você passa na parede, né? Então, se você for passando na parede, onde tem pilar, ele vai apitar para você. Você consegue identificar se tem ou não, tá? Independente de ter pilar, né? Pode não ser alvenaria estrutural, pode ser uma estrutura convencional de pilar. Precisa de um engenheiro ou de um arquiteto para fazer essas demolições. Por conta de acomodações, pode dar alguns problemas, tá? Mas sem destruir a parede, termografia ou pacometria. Pacometria acho que é o mais fácil da gente achar aqui, tá? Agora, se você for quebrar a parede, o bloco de alvenaria estrutural, cerâmico ou de concreto, ele é diferente do bloco convencional de vedação, né? Principalmente o cerâmico. O tijolo baiano, que é o bloco de vedação, ele tem furos horizontais. O bloco de alvenaria estrutural, ele tem furo vertical. Ah, que legal. Já ficou Então, se uma você dica, quebrou... né? A aparência também não é, né, é tudo diferente, né? Mas o furo vertical, o septo, o furo grande vertical, ele é uma característica de bloco de estrutura, tá? Um bloco de alvenaria estrutural. Ele pode ser usado para uma alvenaria de vedação? Pode. Desperdício só. Não. Não? Não. Porque aí você entra numa seara que é o meio termo entre o concreto armado e a alvenaria estrutural, que é a alvenaria racionalizada. Que é o quê? Então me explique mais sobre isso. Então vamos falar de alvenaria racionalizada. Imagina o seguinte, qual que é a grande economia, vamos pensar numa obra maior, tá? Um prédio bem comportado, tá? Qual que é a grande economia da alvenaria estrutural num prédio bem comportado? Não é a estrutura, tá? É o que ela traz junto com ela. Porque, por exemplo, se eu tenho lá, imagina que, vamos chutar um valor, tá? A estrutura, dentro de um prédio, a estrutura vai custar 20% do prédio. Então, um prédio custou 10 milhões. A estrutura custou 2. Aí você fala assim, mas eu economizei 30% na estrutura. Cara, 30% não é de 10 milhões, é só de 2, né? Então, já diminuiu sua economia. Aonde está a grande economia do sistema construtivo quando você consegue ser eficiente nele? Está no entorno. Porque você não tem quebra-quebra, você não tem entulho de obra, você não tem caixaria, você não tem armador, você não tem ferragem armada. Se você faz a obra mais rápida, você tem uma redução de equipe de mão de obra, encargos sociais, engenheiro, um monte de coisa que essa conta total aí fecha e faz muito sentido, tá? O que existe? Existe um sistema racionalizado, de alvenaria racionalizada, que é você fazer o sistema convencional, pilar, viga e laje, e você fazer a alvenaria racionalizada, que seria um bloco estrutural com furo vertical, de um MPA abaixo, mas você modular essa parede de vedação. Por quê? Porque aí você sai com a primeira e a segunda fiada, você já sobe conduíte, sobe caixinha, tudo moduladinho, igual Lego. E aí você tem essa economia da mão de obra. Porque numa alvenaria convencional, de uma casa, por exemplo, você faz a parede inteira, às vezes você reboca a parede inteira, depois você corta. Eu quero morrer com chumbo o conduíte, né? Tem gente que faz antes de rebocar, mas chumbo o conduíte, depois você reboca de novo. E aí a argamassa retrai, porque tem cimento esquenta, né? Dá uma fissurinha. Aí na pintura você corrige e tal, né? Se você pensar que você vai fazer isso num prédio, que vai ter, sei lá, 3 mil metros quadrados de parede, você otimizar essa etapa, você está ganhando dinheiro. E aí você sobe a parede pronta, com elétrica, hidráulica, tudo certinho, e você só reboca depois, né? Então, uma obra grande, você tira a vantagem do sistema assim. E aí você pode ter, numa casa, dificilmente você vai ver, mas você pode ter o furo vertical de uma parede de vedação, né? Mas um bom indicador seria esse furo vertical na hora de quebrar, tá? Outra coisa importante falar, né? Não se coloca tubulação dentro de alvenaria estrutural, né? Se a minha alvenaria é a minha estrutura, né? Imagina a parede de alvenaria estrutural como um pilar gigante. Pô, você não vai quebrar o pilar, né? Então você não pode quebrar a parede. Então se você colocar um tubo de água lá e esse tubo vazar, você vai fazer o quê? Né? Então faz parte dessa compatibilização desse projeto prever paredes que não são estruturais para ter essa tubulação, ou essa tubulação vai ficar externa. E aí você tem carenagem para esconder, você pode fazer shaft, um monte de coisa. Mas conduíte, eu posso por dentro? Posso.
Porque qual é a manutenção que eu dou no conduíte? Puxo o fio, coloco o fio, não quebrei a parede, né? Posso colocar... Se não dobrar o conduíte na hora da instalação, tá ótimo, né? Tem essa dificuldade na laje, né? Mas você vem subindo com o conduíte pronto já também. Ah, não, mas aí é da qualidade da mão de obra, né? Isso. Só o cara da mão de obra prestar atenção no que ele tá fazendo, né? Agora, eu posso colocar algum tubo que não tenha fluido lá? Eu posso, tá? Que eu não posso, que a norma não deixa. Tubulação que tem fluido, porque eu preciso dar manutenção e não posso quebrar minha parede. Tá, eu tenho várias perguntas, mas eu vou contar um caso meu particular. Na faculdade tinha a matéria que era fenômenos de transportes. E eu fui feliz porque eu achei que eu ia aprender sobre, sei lá, rodovia, carro, ferrovia, alguma coisa que transporta alguma coisa, né? Aí cheguei lá, eram os tubos, né? Os fluidos dentro dos tubos. O estudo dos fluidos, do transporte dos fluidos dentro dos tubos. Eu falei, gente, não é possível. Não é transporte de carro, de avião, ferrovia, qualquer coisa, não. Era o transporte dos fluidos, sejam líquidos ou gasosos, dentro da tubulação. Eu falei, não é possível. Sabe que já me falaram isso também. Não lembro quem foi. FT, fenômeno de transporte, fenômeno de transportes, FTrans. Eu falei, transporte, eu vou falar sobre, né? Mas não, era sobre isso. E faria total diferença se eu tivesse me especializado em estruturas, talvez, né? Pelo menos nesse conceito de deixar isso separado. Olha né? só que curioso. A alvenaria estrutural, ele é um sistema construtivo, cara, muito dominante, muito presente no mercado, não é? Não tem na faculdade. Não faz parte, não é currículo obrigatório do MEC alvenaria estrutural. Por exemplo, a faculdade que eu estudei, não tem alvenaria estrutural, a disciplina de alvenaria estrutural, né? Na faculdade que eu dou aula hoje tem uma disciplina lá de alvenaria estrutural. Mas... desde que eu entrei na faculdade, eu só escuto falar de alvenaria estrutural. Essa magia que é mágico, né? Faz rápido, é barato, não trinca. Não aprendi na faculdade. Faz rápido, é barato, não trinca, adorei. Não aprendi na faculdade. O que você sabe sobre a alvenaria estrutural? Como que é? Faz rápido, é barato e não trinca. Faz rápido, é barato e não trinca, adorei. Sabia que é verdade, né? É verdade mesmo? A gente tem isso é importante, porque olha só. Como que funciona uma estrutura de concreto armado? Uma estrutura de concreto armado... vou ser um pouco técnico, tá? Ela é uma estrutura que ela tá dentro do estádio 2. Ela tem que deformar, ela tem que fissurar, né? Para poder trabalhar. Porque aí o concreto vai fissurar, o aço vai esticar lá dentro, e aí o concreto armado em si vai estar trabalhando. A alvenaria estrutural, não. A alvenaria estrutural, ela tá dentro do estádio 1, que é uma estrutura não fissurada. Então, na alvenaria estrutural, em geral, eu quero que tenha só compressão. Se eu tenho só compressão, eu não tenho essa tração, eu não tenho essa fissura. Então, em geral, a alvenaria estrutural não trinca tanto, porque não tem flexão, né? A gente foge disso, a gente tenta fugir o máximo. E aí é um grande problema, porque assim, é uma alvenaria que eu vejo muita gente fazendo sem seguir o que tem que ser feito, e ela não mostra tanta manifestação patológica quanto o concreto armado mostra. E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você tem, por exemplo, uma alvenaria que é só compressão, o rompimento disso é por compressão simples. E romper por compressão simples é quebrar sem avisar. Você vai esmagando, e de repente, plá, quebrou, né? O concreto armado, ele avisa. Se ele tiver estrala, bem ele dimensionado trinca, também, né? Isso, bem dimensionado. Mas ele estrala, ele trinca, e aí você fica com medo. Na alvenaria estrutural, se você fizer muita coisa errada, pode cair do nada, né? Então, é perigoso. Então, aqui a gente volta para a importância do profissional técnico, a importância do CREA São Paulo na fiscalização das atividades. Por quê? O concreto. então quer dizer que no concreto armado é sempre mais seguro? Não, porque se o cara colocar... Normalmente quando constrói direto com empreiteiro, eu não vou nem falar sobre isso, tá? Mas aí a pessoa fala assim, o empreiteiro, né? Vou colocar bastante ferro, bastante aço, que daí vai ficar resistente. Gente, se é um concreto armado, se ele tá trabalhando num casamento, cada um tem a sua parcela. Muito aço ou muito concreto, dá ruptura sem aviso. Que é muito aço, vai dar... Porque quando você... Vamos colocar uma situação. Você tem uma estrutura de concreto armado convencional, que foi feito para ser uma casa. De repente, aquilo vira uma academia. No segundo andar, coloca um monte de máquina pesada. Não foi preparada para isso. Ela começa a avisar, gente, eu não tô aguentando. Ela vai dando os sinais, as trincas, as fissuras. Diferente de quando você constrói errado, já coloca
aço e concreto de maneira desavisada. Na alvenaria estrutural, isso pode acontecer do mesmo jeito. Se ele não contratar um profissional especializado, porque essas são 2 perguntas que eu tenho que fazer que já encaixam aqui. Os tijolos têm cargas diferentes, têm resistências diferentes de carga e não pode cortar parede. Como que funciona o lance do não pode cortar parede? Porque daí a pessoa faz tudo certo, depois ela vai lá e quebra tudo pra pôr o conduíte. Ou seja, estragou de novo, né? Fala, você entendeu onde eu tô querendo chegar? Entendi. Vamos lá, vamos falar primeiro da resistência. Se a minha parede é a minha estrutura, concorda que quanto mais andares eu tiver, maior a carga lá embaixo. Então, eu tenho classes de resistência de bloco. A resistência de bloco não é a resistência da parede. A parede é um conjunto, bloco, argamassa, a qualidade do executor que está colocando essa argamassa, a espessura da junta. A qualidade de quem produz o bloco? Também, a qualidade do bloco sim, né? Imagina que eu tenho um bloco de 6 MPa. Eu preciso romper esse bloco, ele tem que dar 6 MPa. Se o cara que produziu fez com 4, vai dar ruim. Vai dar problema, né? Então, à medida que eu começo com um bloco de uma resistência maior, em geral, bloco cerâmico a gente tem no mercado até 12 MPa, tá? Começa com 4,5, eu acho. Tem até 12 MPa. E o estrutural de concreto acho que vai até 28, tá? Então, prédios muito altos, só concreto. Prédios menores aí até 8, 10 andares, acho que de cerâmico dá para fazer, tá? E aí você vai diminuindo isso, porque qual que é a grande sacada para ter um bloco mais resistente? Você tem que ter mais material ali. Um bloco de concreto, mais cimento, um concreto menos poroso, né? Mais pesado. Então, esse bloco é mais caro do que o outro. Então, você começa com um bloco lá de 12, aí você diminui para 10, para 8, para 6, e vai diminuindo, tá? Então, o bloco funciona assim. À medida que você mexeu na resistência do bloco, você tem que remexer na resistência da argamassa. Porque imagina o seguinte, ó. Você tem uma parede. Concorda que boa parte da sua parede é bloco. Da superfície dessa área é bloco. Esse bloco ele vai ter cargas internas ali entre ele, vai esquentar, vai esfriar. Se eu tiver uma argamassa fininha, muito rígida, vai fissurar minha parede inteira. Então a argamassa ela tem uma função importante de absorver algumas acomodações, algumas movimentações dessa alvenaria para não trincar. Por isso que essa argamassa, em geral, tem 70% da resistência do bloco. Ao bloco de 10, a argamassa tem que ter 7. O bloco é de 3, a argamassa tem que ter 2,1. Tá? Então, você precisa cuidar da sua argamassa. Quem que cuida da argamassa numa obra convencional? Né? Areia, cimento, traço, tudo mais. Você precisa conferir isso. Fora isso, a resistência é a resistência da parede. Não me interessa a resistência do bloco. Não me interessa a resistência da argamassa. Isso é a ferramenta que a gente tem para chegar na resistência da parede. Tá? Então, eu tenho um bloco muito bom, uma argamassa muito boa. Mas o pedreiro fez meleca. A parede ficou ruim. O que importa é a parede. Então, você precisa ensaiar a parede. Você precisa pegar uma parede, sei lá, de 1 metro por 3 de altura, levar no laboratório e romper. Dá para fazer isso? Não dá, né? Não dá. Então, o que a gente faz? Como que chega no laboratório, né? A gente rompe um prisma. O que é um prisma? É uma amostragem pequenininha dessa parede, e aí foi feito vários ensaios e definiu uma correlação entre a resistência do prisma para a resistência da parede. Então você pega um prisma que seria 2 blocos e uma junta de argamassa de 1 centímetro, tá? Essa junta tem que ter 1 centímetro, ela pode variar 0,3, então 0,7 a 1,3, tem que ter essa junta de 1 centímetro. Essa parede, você vai levar para esse prisma, você vai levar isso para um laboratório e vai romper. Isso vai representar para você a qualidade da parede que você está executando. Então, olha só, se isso está representando a qualidade da parede que você está executando, cara, a parede que você está executando é quem? Bloco, argamassa e o bloqueiro que está fazendo. É a mão de obra técnica. Né? Então, assim, a função do ensaio não é passar. A função do ensaio é mostrar o que está acontecendo na obra, para você corrigir se precisar, né? Então, é importante você entender que, assim, as condições que você molda esse prisma tem que ser exatamente as mesmas da obra. Não adianta caprichar no prisma. O cara fez a obra lá no solzão de rachar. O prisma tem que ser lá no solzão de rachar. Não faz sentido, entende? Faz a obra num solzão de rachar e aqui no coberto, no fresquinho, ele vem lá e molda o prisma. Não é. A gente precisa ter um prisma real que a gente consiga chegar o mais próximo possível do que está acontecendo na obra. E se precisar reforçar, reforça, não tem problema. Né? Isso é importante a gente entender. Né? E aí,
O que você perguntou sobre corte, né? Que às vezes faz tudo bonito e depois vai lá e corta tudo. Sobre corte. Alvenaria é racionalizada. Não faz sentido cortar. Tem que subir tudo pronto. Tá? Ah, mas eu esqueci. Cara, não é pra esquecer. Tá? Pra isso que você contrata um profissional responsável. Eu esqueci, teve um conduíte aqui que não passou, eu vou ter que fazer um do lado. Dá pra fazer? Dá, cria algum reforço lá, reforça com grau, tipo, pontual, alguma coisa assim, mas em geral não é para fazer. Porque como a alvenaria vem da primeira fiada subindo tudo pronto, o conduíte sobe junto. Não é que ele faz a parede e depois enfia o conduíte. Não, ele faz a segunda fiada, já marca as caixinhas e os conduítes já ficam pendurados, eles vão subindo junto, tá? Tubulação, eu posso rasgar? Não posso nem pôr na parede. Não posso rasgar, né? Ah, tá. Mas, poxa, Danilo, deu um negócio lá que, sei lá, trecho de 20 centímetros não tá passando, eu vou precisar fazer um corte com a maquita. A norma de alvenaria prevê isso. Tem uma medidinha lá que você pode, isso vai lá, você chumba e tal, né? É quase nada. Mas assim, tubo, não pode cortar, não pode nem colocar, né? Agora, outra coisa que não faz sentido nenhum. Cortes verticais. Cara, se você tem uma alvenaria que está sendo comprimida lá, esmagada... Você vai cortar desse lado, você vai cortar metade da parede? Né? Não faz sentido. Desconectou, né? E aí, olha só, que doideira. Isso é importante falar, porque eu já vi em obra. Cortar vertical, todo mundo com o mínimo de juízo, ele entende. Agora, eu já vi o cara fazer o seguinte. Imagina que eu vou fazer uma casa de alvenaria estrutural, tá? Sei lá, 2 andares, bem comportadinha, bonitinha e tal. O terreno, normalmente ele é meio caidinho, não é? O que o cara da alvenaria convencional faz? Ele faz um embasamento com tijolinho comum, nivela, né? Sai lá com 5 centímetros, chega lá com 30, nivela, impermeabiliza, tudo mais. Cara, eu já vi o pessoal fazer isso para alvenaria estrutural. O que adianta você ter o seu bloco de alvenaria estrutural suportando a compressão e ele tá apoiando um tijolinho comum que não tem a mesma resistência? Então você tem que tomar esse cuidado na hora de execução. É igual apoiar andaime na latinha de Coca-Cola, né? Mesma coisa. Você tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, se você vai fazer alvenaria estrutural, se é com viga baldrame, a sua viga baldrame tem que sair nivelada. Né? E aí a norma prevê, se eu não me engano, esse desnivelamento, até 2 centímetros dá para acertar na massa. Mais do que isso, você tem que grautear e nivelar de novo. Tem uma regrinha lá que eu não lembro, tá? Mas eu acho que essa questão do bloco, do tijolinho, é pior do que o corte vertical. Porque o corte vertical, você tá vendo que tá errado, você tá sendo teimoso. O tijolinho, eu já vi gente fazendo e não sabia, achava que tudo bem. Agora que ela assistiu, né, que essa pessoa assistiu esse podcast, ela entendeu. A gente tem uma relação de capacidade estrutural dos blocos, diminuir essa capacidade conforme sobe, como você acabou de falar, né? O tijolo com maior resistência, ele também é mais pesado. Então, conforme você vai caro. E mais caro. Então, conforme você vai diminuindo, você também ajuda na questão de peso próprio e tudo mais, né? Porque você vai reduzindo. Eu tenho mais 2 perguntas para você. Quando você diz obra comportada, você quer dizer o quê? Que ela não é encrenqueira? O que é uma obra comportada? Porque isso não é um termo que todo mundo usa. Não. O que significa para você porque para mim, comportada quer dizer que ela não arruma encrenca. O que para você é uma obra comportada? Vamos lá. Olha, hoje em dia, vamos falar de obra residencial, tá? Tá. Em geral, os prédios são mais bem comportados, né? Vou te explicar o que é isso. Olha lá, eles estão lá prontos, tá vendo aqui? Olha só. Hoje em dia, os projetos de arquitetura são cada vez mais arrojados. Então, você tem lajes muito esbeltas, você tem vãos muito grandes, você tem balanços, cara, de 3, 4, 5 metros, né? Cara, um balanço ele vai deformar. Não pode deformar na alvenaria estrutural, vai fissurar, né? Então, esse tipo de solução muito arrojada, para a alvenaria estrutural, ele vai um pouco contra. Entendeu? Não dá para você ter a velocidade e a economia e esse arrojo todo ao mesmo tempo. São coisas que você tem que... Um pouquinho de cada um você vai ter que perder, tá? Então, onde vai funcionar? Obras bem comportadas. Obras que não tem esse balanço exagerado, sabe? Esse volume que sai para frente, essas coisas todas, tá? Em geral, residências de alto padrão hoje estão cada vez menos comportadas. Viu? Entendi. Então, quando você diz o comportado, você quer dizer com relação a esses arrojos
de projeto mesmo, né? De alvenaria, né? Então, quanto mais padrão, assim... Não precisa ser padrão, porque você consegue fazer uma arquitetura bonita, Pensa comportada, num Lego, né? Pensa num Lego. Tá. Se você for fazer uma casinha de Lego, se tiver um balanço, o Lego vai tombar. É isso, né? Bem comportadinho, tem que ser. E aí, assim, você precisa ter uma casa feia para ser bem comportada? Não, você precisa ter um bom arquiteto. Precisa ter um arquiteto. Melhor ainda, você tem que ter um bom arquiteto que entenda do sistema construtivo. Porque aí ele pode fazer uma casa mais bem comportada para você ter essa economia, essa velocidade, e você pode criar elementos arquitetônicos para dar essa beleza e tudo mais. Nesse ponto, a gente tem, por exemplo, na Racionário, vocês trabalham em parcerias com arquitetos? Como que vocês trabalham lá? A gente trabalha em parceria com arquitetos, né? Em geral, chega o projeto de arquitetura pronto, o melhor dos mundos é chegar junto. Fazer junto. Por isso que eu tô perguntando. Tem muito, acho que tem dois parceiros do escritório que a gente faz desde o começo. Geralmente chega pronto. E aí, quando chega pronto, a gente tem uma dificuldade, uma resistência muito grande de adaptar qualquer coisa. Entendeu? Seja medida, né? Porque o projeto tem que ser modulado. O módulo do bloco, né? Tem que ser modulado, né? E aí, assim, às vezes você pega um projeto de arquitetura, cara, tem uma parede desalinhadinha, assim, 10 centímetros, coisinha de nada. Que em fase de projeto isso seria resolvido. Depois do projeto pronto, aprovado, às vezes não deixam, né? Então, o ideal seria começar todo mundo junto. Inclusive os complementares. Não, e aí é um processo BIM, entende? Assim, vamos fazer uma casa? Vamos fazer aqui para ver funcionar e depois a gente imprime, né? Tá muito legal o Podprosa, né, de maneira geral, porque cada vez mais fica comprovado a cada convidado que chega o quanto o planejar e o pensar, que foi o que você já falou, né? Que tal 10 meses de projeto, né? O quanto a gente alinhar tudo e pensar e definir estrutura do começo. Definir a estrutura, então vamos fazer arquitetura já pensando no tipo de estrutura junto. Quanto mais junto a gente trabalha, mais longe a gente chega. Menor o custo para o proprietário, maior os acertos. E o BIM, ele chega para coroar isso, né? Para provar isso. Agora, é sempre assim que... Quando a gente começa no BIM, assim, tipo, o primeiro projeto que a gente faz no BIM, já começa assim, sendo um arraso? Conta pra mim. Sabe que eu tenho problema com o BIM, né? Eu tenho um problema com ele. Conta pra mim. Isso é um caos, casos e caos. Olha só, eu fiz uma especialização, um MBA em gestão de projetos com BIM e tudo mais. E até hoje, eu não consegui fazer um projeto em BIM. Né? Porque... O que você fala de BIM, né? O pessoal vende muito BIM, mas não entrega nada, né? Entrega uma maquete eletrônica, BIM né? não é 3D, o BIM não é o Revit, nada disso. BIM é um jeito de se projetar, é um processo de trabalho. E aí você tem ferramentas computacionais que vão auxiliar nesse processo, tá? E aí, é assim, existe uma curva de aprendizado que é terrível para qualquer coisa, tá? Você projeta no AutoCAD. Você projetava no papel antes. Quando entrou o CAD, cara, foi um inferno na vida de todo mundo. Porque você fazia alguma coisa em uma semana e agora você faz em um mês a mesma coisa no CAD. Depois que passou esse período de aprendizagem, essa curva melhorou, a sua eficiência aumentou. E aí o que você fazia em uma semana, você fazia em um dia. Você virou uma máquina. O BIM, vai acontecer isso também. Qual que é o problema, cara? O BIM é um universo gigantesco. Se você falar de BIM 5D, que seria você pegar assim, BIM 3D, tá? BIM 3D é só volume. Então, são compatibilizações visuais, 3D, Clash, essas coisas. BIM 4D é você acrescentar o fator tempo. Então, é você pegar essa modelagem, esse 3D, e construir digitalmente, ir crescendo a sua casinha, um cronograma de project, por exemplo, dentro de um software que faça isso, tipo Navis. Isso é um BIM 4D. O BIM 5D é você acrescentar nisso o custo. E aí você tem uma curva físico-financeira, tudo mais, né? E depois disso tem o BIM 6D, 7D, ND, que aí você vai falar da operação, de um monte de coisa. Mas quando o cara fala assim, vou fazer em BIM, e o cara tenta fazer esse BIM 5D, ele não faz. Até hoje eu não consegui fazer, né? Por quê? Porque é tanta coisa, tanta variável, e a gente não está preparado, que a gente desanima e não faz, e não sai do lugar. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso criar sub-metas, né? Para chegar lá naquele binzão. Fazer um binzinho, entendeu? e aí, olha só que absurdo, binzinho, né?
Eu já recebi, tipo, e-mail do pessoal solicitando, assim, tem um projeto aqui em AutoCAD, você consegue dar uma binzada pra mim? Uma binzada? Binzada, é. Adorei. Passar ele pro 3D, dar uma binzada. A Né? pessoa quer uma maquete eletrônica, né? Entendeu? E aí, assim, adianta você ter um BIM 5D se no canteiro é a mesma coisa que era antes? Não, você só gastou tempo e dinheiro, né? Eu ia falar isso agora, Faz porque sentido quando a nenhum. gente fala de tempo, a gente tá ligado diretamente à mão de obra de execução. E a gente sabe que a nossa mão de obra de execução precisa melhorar bastante. Então, você trabalha com uma expectativa de tempo e de produção que pode não ser o que acontece na vida real, e aí seu modelo não funciona, né? Mas assim, ó, olha só, o BIM, eu já escutei falar isso, até concordo um pouco. O BIM é para obra grande. Eu acho que o BIM é para obra grande, mas o BIMzinho não, tá? Porque imagina o seguinte, a gente tem uma obra lá que tem um monte de problema, tá? Retrabalho de obra. É o maior desperdício que existe. Isso. Existe um estudo que a cada obra, mais ou menos 20%, você joga lá na caçamba. Então, a cada 5 obras, uma saiu de graça. Né? Uma você jogou na caçamba, aliás. Então, se você pegar esse BIMzinho, vamos só falar do 3D, tá? Se a gente compatibilizar entre a gente, entre o arquiteto, o engenheiro, o cara de instalações, a gente consegue ter um recorte temático pequenininho daquele BIMzão, que aí, assim, vai dar trabalho, mas não vai ser um negócio absurdo que a gente vai desistir no meio do caminho. E a gente consegue ver uma melhora significativa. Por quê? Cara, eu tive que quebrar um pilar no meio da obra porque o pilar veio na janela. Tá, mas e aí? Para onde foi o pilar? E a fundação que estava lá embaixo, né? Tudo isso tem custo. Então, eu acho que assim, a gente precisa pegar um recorte temático pequenininho e falar assim, nossa, faz um retrofit da sua obra. Eu errei nisso, isso foi ruim, eu gastei nisso, tal, beleza. No próximo projeto, tenta implementar alguma coisinha. E eu acho assim, compatibilização visual. Pega um software, coloca todo mundo dentro, faz reunião, grava vídeo um com o outro, cria um grupo do WhatsApp e as informações ficam todas lá, né? Porque o BIM é isso, tá? É um repositório, que o pessoal chama de modelo federado, né? Uhum. É um repositório único onde todas as informações estão ali. E existe uma outra coisa ali dentro que o pessoal chama de relatório BCF, que é tipo um WhatsApp do BIM. Relatório BCF. Coloquei no WhatsApp, todo mundo viu. Você respondeu, todo mundo viu. Né? Relatório BCF. Faz isso na sua obra, cara. Pequenininha, não tem problema. Cria um grupo do WhatsApp lá, o arquiteto, o engenheiro, o cara de instalações, o empreiteiro. Já vai ser infinitamente menor. Cara, o ganho é absurdo. O ganho é absurdo. Entendeu? E isso dá para fazer. Isso a gente tem feito. Mais do que isso, a gente não tem conseguido fazer. Mas eu acho que... Eu vou corrigir a sua expressão de BIMzinho para BIM e vamos colocar as grandes obras com BIMzão. Sabe que é que existe essa expressão de verdade em todos os livros. Little BIM e Big BIM. O Big BIM. Little BIM e Big BIM. Tá. Existe isso mesmo. Porque eu acho livro, que texto se técnico, a gente falar de... A binzada não existe, tá? Isso aí é o pessoal que tá pedindo. Mas se a gente falar do que a gente tem de tecnologia hoje, vai aqui na nossa região, um BIM 3D bem executado já tá ótimo, né? Assim, já ajuda muito. Eu acho que a gente não precisa... É que você fala que tá na tecnologia... Falar esse BIM 3D tá errado. É o processo. Tá. É o processo, tá? Imagina o seguinte, ó. Esquece o modelo 3D. Tá. Vamos fazer um BIM aqui entre a gente. A gente pega um livro... Todo mundo desenha aqui o projeto nesse mesmo livro, tá todo mundo vendo. A gente cria um grupo de WhatsApp, a gente troca informações entre a gente, né? O BIM é essa riqueza de informação e num modelo onde essa informação ela é distribuída para todo mundo ao mesmo tempo. Tá. Não tem esse negócio que eu falo com o engenheiro fala com o arquiteto esquece de falar com o cliente, chegou na obra, o cliente pediu não sei o quê. Não, a informação ela tem que ser centralizada num lugar só. Em geral, esse lugar só é um BIM manager, é um cara que está responsável por fazer aquilo. Então, o processo BIM, o que é o processo BIM? O importante do processo BIM é o I, não é o M de modelagem, é a informação. Tá? Por que a gente usa o modelo? Porque o modelo do BIM, ele traz informação. Se eu clico lá no pilar, ele fala qual que é o aço que tem lá, qual que é o concreto, o volume de concreto, né? Então eu consigo extrair quantitativos, que aí você vai lá para o BIM 4D, 5D. Mas o importante é a informação. Se você olhar numa obra comum, o que se perde e o que se paga por falta de informação cruzada, esse é um problema muito maior do que o 3D. Porque, de novo, não adianta você fazer um 3D bonito, todo mundo compatibilizado, e na obra não mudou nada. Então, cria um processo.
a ver onde você errou na obra, esquece o 3D. Fala, putz, isso aqui foi ruim, essa comunicação não deu certo. Vamos criar um processo, vamos criar um jeito de fazer e vamos tentar melhorar. Um dia você coloca o 3D, não tem problema, entendeu? Porque senão você perde o trabalho. E aí, assim, eu já sofri com isso no escritório. A gente fez um primeiro projeto em BIM que foi muito legal. Foi muito legal. Foi um BIM só 3D, né? A gente até chegou a fazer um modelo 4D só pra gente testar mesmo, mas isso não foi pra obra. Mas assim, ficou muitos meses projetando, chegou uma hora que ele falou, até aqui dá, daqui pra frente, vamos imprimir isso, vamos botar pra obra, porque senão não sai nunca, né? Mas teve um resultado legal. Foi um pouco desgastante, assim, né? Mas teve um resultado legal. E aí, olha só que doideira, né? Eu fiz um outro desse também, que foi muito bacana, compatibilização com o pessoal. A gente fez, na época a gente usou um software que chamava Inkscape, então a gente entrou em reunião virtual com o engenheiro, com o cliente, entrou no 3D com todo mundo lá, o cliente achou o máximo, não sei o quê. E foi legal mesmo, o projeto foi bem legal, compatibilizado, furo em viga, tudo certinho. E depois de um tempo eu vi essa casa pronta. Aí eu virei pro engenheiro e falei assim, cara, e como é que foi os furos aí? Deu certo? Ele virou e falou assim, que furo? Entende? Então, para que projetar tanto? Para que se estressar tanto se na obra não teve essa modificação? Então, esse M do BIM, ele é importante, mas o I é mais importante. A informação, todo mundo tá dentro disso aqui, participando, né? Porque senão, cara, o que adiantou? A gente fez um projeto super legal. Quando eu disse o 3D, eu quis dizer o não 4D, né? O que vem antes, né? Que é justamente essa compatibilização de todos os projetos, né? Não, mas olha só, mas qual que é o problema? O pessoal, o pessoal, assim, o cliente, as pessoas, eles precisam enxergar. Tá. Né? Porque imagina o seguinte, ó, você faz o projeto antigo que você faz, você enxerga, você imprime um papel com o desenho, ou entregou o projeto. Aí você fica, sei lá, 6 meses projetando em BIM, fazendo compatibilização dentro do software, não tem nada pra você pegar na mão. Não entregou nada, sabe? Não trabalhou nada. E aí, o 3D, ele não é o importante. O importante é o processo. Sim. Mas o 3D é o que se enxerga. E aí, muita gente enxerga o 3D, mas não vê processo nenhum, não faz processo nenhum. O cara tá comprando uma maquete eletrônica. Esse que é o problema, entende? Não. A gente precisa melhorar o processo. A gente tem que entender que BIM é uma maneira de se trabalhar, não é 3D. Posso fazer o BIM sem o 3D, não tem problema. Se eu melhorei o processo, se a informação todo mundo teve acesso, teve um repositório único que todo mundo acessa, foi um BIM, já melhoramos. Tá. Aí depois você põe o 3D, porque senão, cara, fica só vendendo maquete. Entendi. Tá? Eu vejo muita gente fazendo isso. É o que a gente não quer fazer. Que é o conceito, né? Entender... porque vende, né? É o que vê, enxerga. É porque é a estética, né? É o que vende, é o que você acabou de falar. Agora, a gente já estourou nosso tempo, vamos finalizar. Se a pessoa que está em casa agora, ela está pensando assim, poxa, eu gostei de saber um pouquinho mais sobre a alvenaria estrutural, será que é difícil de mencionar? Qual será que é o lance? Você mesmo falou, poxa, na faculdade, muitas faculdades ainda não tem a matéria de alvenaria estrutural. E a gente sabe que pra gente ficar muito bom em alguma coisa, a gente tem que estudar, tem que fazer cursos, tem que, né, o CREA tem o CREA Capacita, que tem uma série de cursos disponíveis na internet. A gente tem tipo um CREAFlix lá, né, que é o CREA Capacita. Então lá tem de todo tipo de conhecimento. Agora, se a pessoa mora aqui em Atibaia, região Bragantina, e ela, como eu na faculdade, não teve uma informação maior sobre a alvenaria estrutural, o que Dona Amorim tem para nos oferecer em parceria com o nosso amigo Léo Finamor? Conta pra gente o que tem aí, para quem quer entender um pouquinho mais sobre a alvenaria estrutural. Tá, vamos lá. Só contextualizar um pouquinho. A gente já deu esse curso de alvenaria estrutural algumas vezes lá atrás, antes da pandemia, né? Só que ele era um mini curso. Ele acontecia, acho que 2 domingos, alguma coisa assim, o dia inteiro. E ele era focado só em dimensionamento. Então o cara aprendia a dimensionar, né? Conta. O que acontece agora nesse novo curso que o Léo está lançando lá? Ele vai ser um curso um pouquinho mais extenso, então a gente consegue colocar mais coisas, tá? O que é legal? A gente vai falar muito sobre dimensionamento, lógico, projeto estrutural e tudo mais. A gente fala muito sobre a aplicação da alvenaria estrutural, sistema construtivo, detalhes importantes, mostra algumas ferramentas, né? E a gente vai acrescentar agora essa parte mais relacionada ao projeto, tá? Que é a modulação, primeira e segunda fiadas, elevações, como que é um projeto estrutural e principalmente
entender o que a gente tem que fazer no projeto de arquitetura, né? Porque não adianta, por exemplo, você vir fazer um projeto de arquitetura e falar que você quer depois colocar ele em alvenaria estrutural, né? A gente precisa nascer com esse projeto assim. Então, o que é legal desse curso que vai ter lá na Finamor? Ele vai servir muito para engenheiro que quer fazer projeto estrutural, esse é o foco, lógico, mas ele é muito interessante para quem quer construir em alvenaria estrutural, porque ele vai entender muito do dimensionamento para entender, putz, isso aqui eu não posso errar nisso, né? Isso aqui eu sei que vai dar problema, né? Argamassa, por exemplo, se espalha inteiro no bloco, se não espalha, a gente perde muita coisa no dimensionamento com essas coisas. Isso a gente vai ver tudo. A gente vai ver muito sobre aplicação, tá? Detalhes construtivos. Geralmente a gente faz depois com os alunos uma visita na Cerâmica Me Fale para mostrar a fabricação do bloco e tudo mais, né? Quando tem mais gente, a gente chama o pessoal da Equipa Obra para apresentar os equipamentos, é bem legal, né? Mas principalmente a parte de modulação e arquitetura, né? Você conscientizar um pouquinho do que você consegue colocar num projeto de arquitetura para você ter uma obra mais eficiente, tá? Então, eu acho que isso é o grande lance desse curso do Léo agora, que mudou um pouquinho o formato. E que o professor é o nosso querido. O professor é o Danilo Amorim. Danilo Amorim. Danilo, muito obrigada por ter vindo hoje. Eu acho que para quem está em casa deu para entender um pouco mais sobre a alvenaria estrutural. A gente não sabe quem está assistindo, então pode ser uma pessoa que já está há muitos anos no mercado, mas não se interessou ainda por alvenaria estrutural. Pode ser um aluno que está entrando no mercado, vendo todas as possibilidades, né? Pode ser alguém como eu, que trabalha na parte burocrática, mas, sei lá, tem interesse em algum assunto específico. Então, eu acho... Tá convidada. Obrigada. Pode fazer o curso lá. Inclusive, vai ter curso meu também. Só que o meu vai ser mini curso, né? Tá. Sobre INSS de obras, vai ser presencial lá na Finamor também. Mas, põe na câmera central para mim, Gui, por favor. Eu quero convidar vocês para conhecer os cursos da Finamor, para conhecer o perfil do Danilo, para conhecer o meu perfil pessoal, para vocês conhecerem um pouco de tudo que a engenharia tem para vocês, né? Com todos os nossos patrocinadores, deem uma chance. A gente chama eles de acreditadores, porque eles estão acreditando num projeto. Esse podcast tem 6 meses praticamente de vida, né? Começou em junho, a gente tá em fevereiro. Então, assim... Tá começando agora, tá engatinhando agora, e o nosso único objetivo é levar conhecimento. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a alvenaria estrutural. Convidamos vocês para conhecer todas as nossas redes, conhecer os cursos da Finamor. Fala lá pro Léo que teve código no dia que ele gravou, não teve, Gui? Pode Pros, eu acho que ele deixou lá um código no episódio dele para ter desconto, tá? Eu não posso falar por ele aqui, mas a gente assiste lá o dele para ver se ele deixou lá no final um bônus para você que quer se matricular em algum dos cursos ou mini cursos da Finamor. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, foi um grande prazer. E até a próxima. Tchau, tchau.